Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Umbanda, sobre religião e sobre fé também, mas hoje eu quero abordar um tema que às vezes para algumas pessoas ele pode parecer meio desconhecido, talvez. Vamos lá, eu quero falar com vocês sobre Umbanda e Macumba. São a mesma coisa? Ou Candomblé e Macumba são a mesma coisa? No meu ponto de vista e pelo que eu conheço, não são não. Por quê? Você sabe da onde vem a palavra macumba? O que é macumba? Não? Então vamos lá. Macumba nada mais é do que um instrumento musical. Eu infelizmente não tenho nenhum aqui, mas eu vou colocar para vocês a imagem desse instrumento musical, tá certo? Muito bem, agora que vocês já viram a imagem do instrumento musical, eu queria que vocês entendessem o seguinte: por que as pessoas entendem que quando se fala de um umbandista, de um candomblessista ou alguém que mexa ou trabalhe com espíritos de uma forma geral, por que essas pessoas são chamadas de macumbeiro? Para vocês poderem entender o motivo disso, a gente precisa voltar um pouquinho na nossa história. Todo mundo aí deve saber, deve ter passado provavelmente pelas aulas de história. Eu particularmente falando sempre detestei essas aulas, mas hoje eu acho super interessante. O seguinte, todo mundo deve saber que infelizmente, no Brasil houve um tempo em que a escravidão se fez, né? Ou seja, os portugueses, eles iam até a África e de lá da África eles traziam os negros escravizados. Muitas dessas pessoas que vieram de lá para cá, eles eram reis, eles eram príncipes, princesas e por aí afora vai. Eram pessoas importantes na terra deles. Só que, vindos de lá para cá, eles eram subjugados e aí se tornavam escravos. Porém, lá na África, eles cultuavam os sagrados orixás. Eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado eu falei sobre isso. Os orixás nada mais são do que divindades, são energias da natureza, são forças da natureza que eram cultuadas pelos africanos lá na terra deles. Com o advento deles, dos negros para o Brasil, o que aconteceu? Quando eles chegaram aqui, eles não entendiam a nossa língua, eles não sabiam o que acontecia, eles não sabiam o que se passava por aqui, e aí eles cultuavam o sagrado deles, da forma deles, do jeito que eles aprenderam lá e como eles acreditavam, ou seja, praticavam a fé deles aqui como eles faziam lá. Mas aqui no Brasil, por conta dos portugueses que eram católicos de uma forma bem ampla e bem geral, quando eles começaram, os negros começavam a praticar a fé deles, eles eram tidos, aquilo que eles faziam era tido como magia negra, como bruxaria, como alguma coisa ruim. Porém, o que acontecia? Quando os negros se ajuntavam na frente das senzalas deles, para poder cultuar o sagrado deles, alguns deles tocavam a macumba, literalmente, tocavam aquele instrumento musical. Mas, naquela época, como eles viviam em fazendas e as senzalas ficavam relativamente próximas, em alguns casos, da casa grande, o que acontecia? Primeiro, o som da macumba, por não ter essas paredes que nós temos hoje em grande quantidade, né? Não tinha esse mundo de cimento que tem hoje, o som ele se propagava mais. Então ele ia quilômetros, ele ia distante, ele ia longe. E aí o que acontecia? Quando os negros de uma fazenda ouviam o som do toque da macumba, eles iam na direção do local onde estava sendo tocado, onde estava sendo cultuado a fé deles, né? Um orixá, a divindade, seja lá o que for. Muito bem. E aí o que aconteceu? Conforme os
brancos, por assim dizer, eles foram conhecendo e foram entendendo melhor a fé daquelas pessoas, apesar de não gostar, para eles poderem fazer qualquer coisa, eles precisavam entender. E aí eles descobriram, né, viram aquele instrumento e perguntaram o que era aquilo, e na língua africana eles disseram, isso se chama macumba. Automaticamente criou-se, por conta do instrumento musical, o termo pejorativo macumbeiro. Ou seja, lembra que eu falei agora há pouco que os negros saíam das suas fazendas, de onde eles estavam, até onde a macumba estava sendo tocada? Os brancos que viviam na Casa Grande, o que eles faziam? Quando eles ouviam o som da macumba, eles viam que os negros dali da fazenda deles iam até o outro lugar. O que eles diziam? Olha lá, lá vai uma macumbeira, estão indo para a macumba. E por conta disso, a forma como eles falavam era uma forma bem negativa. E aí, hoje em dia, né, por conta disso que aconteceu anos e anos atrás, se tornou basicamente toda e qualquer pessoa, como nós, que praticamos a religião de Umbanda e praticamos também a religião do Candomblé, praticamos no modo geral, porque eu não sou candomblessista, importante dizer, tá? Eu não fiz santo, eu não sou raspado, mas todos nós que praticamos a religião espírita de uma forma geral, seja na Umbanda, seja no Candomblé, e às vezes até no caso de alguns espíritas kardecistas também, as pessoas costumam nos chamar de macumbeiro. Por isso que muitas vezes quando elas me conhecem e elas me perguntam, né, a primeira vez que nós estamos conversando sobre o assunto e tudo mais, e elas me perguntam, Edson, qual é a sua religião? Quando a pessoa não me conhece, eu automaticamente respondo, eu sou macumbeiro. Pera, não, eu não sou macumbeiro, eu sou umbandista. E aí eu explico para a pessoa tudo isso que eu acabei de falar para vocês. É importante vocês saberem a diferença entre ser umbandista, candomblessista, espírita kardecista e macumbeiro, para que as pessoas possam aprender, entender e começar a respeitar de uma forma geral a nossa fé e a nossa religião. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, elas querem muito respeito, elas exigem respeito. Mas para eu poder respeitar a pessoa, ela precisa me respeitar também. Não é assim que funciona? Basicamente funciona assim: a minha educação começa aonde termina a sua. O meu respeito por você começa aonde termina o seu por mim. Se você faltar com respeito comigo, é automático que a pessoa acabe faltando com respeito também. Porém, minha gente, eu acho importante frisar também o seguinte: um dos mandamentos de Jesus foi: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, se alguém algum dia te chamar de macumbeiro e você for umbandista, candomblessista ou até mesmo espírita kardecista e você assistiu esse vídeo agora, conta essa história para eles. Explica para eles a diferença entre ser umbandista, candomblessista, espírita e macumbeiro. Tá bom? Há um tempo atrás, eu fui católico. Algumas pessoas que me conhecem sabem disso. Eu dava aula de catequese e na época nós tínhamos na Igreja Católica, ali na onde eu congregava, nós tínhamos um bispo. Esse bispo, ele se chama Dom Fernando Legal. Para a galera aí que vai de São Paulo para Mogi e pega a rodovia, eu não lembro o nome da rodovia, que tem ligando aqui São Paulo até a região de Mogi, tem até um complexo viário ali com o nome desse homem, Dom Fernando Legal. Então, para quem não sabe, Dom Fernando Legal é um bispo emérito da Igreja Católica que atua aqui na Zona Leste, ali na região do Parque do Carmo, aquele pedaço por ali, tá? E por que eu estou falando do Dom Fernando Legal? Porque o Dom Fernando, uma vez, ele disse uma frase que eu acredito que ainda hoje está escrita em uma das entradas do Santuário de Nossa Senhora da Paz, que fica ali na Avenida Maria Luísa Americano. E ele disse uma frase que eu achei espetacular e que cabe muito bem ao que a gente está falando aqui agora. Essa frase diz assim:
conhecer para amar, amar para servir, servir a Jesus Cristo presente no irmão. Então, ele quis dizer o seguinte com essa frase: antes de você falar alguma coisa, vai conhecer, tá certo? E por incrível que pareça, eu acho interessante também frisar o seguinte: existe uma escola de samba aqui em São Paulo, parece que não tem nada a ver com o assunto, mas vocês já vão entender, que tem no hino deles a seguinte frase: se você não conhece, venha conhecer. Então, gente, antes de você sair falando mal, antes de você sair criticando, ou até mesmo antes de você criticar alguém, ou uma religião, ou a crença de alguém, seja lá o que for, antes de você fazer isso, se você não conhece, vai lá conhecer. Conhecer para amar, amar para servir, servir a Jesus Cristo presente no irmão. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês, que eu possa ter levado um pouquinho do meu conhecimento para vocês hoje, assim como eu espero que na força e na graça de meu pai Omolu, de minha mãe Amanjá, de mamãe Oxum, de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos vocês tenham uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente semana. Que a vida de vocês seja sempre próspera, seja sempre cheia de fé, amor, carinho e esperança no ser humano. Porque as pessoas podem nos iludir, as pessoas podem nos enganar, mas ninguém é igual a ninguém. Hoje as pessoas são assim, mas lembre-se, cada um só dá para o outro aquilo que tem. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.